trabalho voluntário e sua importância no contexto social. Esse é o tema de hoje do nosso programa. Participam Alexandra Costa, do projeto Médicos de Rua, Júlio Alessandro Lima, do Centro de Valorização da Vida, e ainda Bruna Monteiro, idealizadora do projeto Além da Cura. Alexandra, no bloco anterior eu te interrompi e pedindo para que você falasse na volta do intervalo como é que vocês resolvem atendimentos que requerem uso de equipamentos. Por exemplo, um dentista. Como é que ele faz? Bem, na verdade, o pessoal de odontologia, eles vão levar a profilaxia, né? Então, a orientação básica eles não têm, Estela. Eles não têm a orientação, na verdade, eles não têm nem material para realizar o básico da profilaxia, que é a escovação dentária. Certo, né? que é a higiene bucal. Isso. Então, nessa ação da Praça 17, a gente priorizou material para higiene bucal. Então, na verdade, além de oferecer o trabalho multidisciplinar, a gente leva também kits que a gente arrecada junto com os alunos, com os professores, e aí nesse foram kits de higiene bucal. Né? Então, para que lá, na hora, fosse realizada a orientação da escovação. Né? Quando requer realmente a aplicação de flúor, mas quando requer algo de equipamento, aí a gente precisa de encaminhar. Aí vocês fazem o encaminhamento? Fazemos o encaminhamento. Isso tanto... Para as unidades próximas e para alguns hospitais de referência nisso. Aí, entre alguns hospitais da rede pública, que a gente tem, que a gente pode fazer referência desses pacientes. É fácil esse encaminhamento? É demorar? Nem tanto. Não? Não tão fácil, porque muitos desses pacientes não têm sequer documentação. Então, a dificuldade toda é essa, porque não tem documentação, às vezes perdeu, às vezes realmente não sabe nem onde está, ou foi assaltado, como eles dizem, né? E não tiveram ainda a oportunidade de tirar uma segunda via. Então, muitos não têm nem sequer a documentação. E aí, essa problemática é que dificulta a marcação pelo SUS, né? Realmente, esse impasse. A gente primeiro orienta a questão, faz o link para essa questão de tirar a documentação novamente, para em seguida poder ser atendido na rede SUS. O CVV, quando começou, ele começou com atendimento por telefone. Sim. Eu imagino que hoje, além desse atendimento por telefone, vocês tenham outras formas de atendimento, ou não? Tem sim. Tem a comunicação, né, a questão da mídia social. Então, atendemos por e-mail, por Skype, chat, então, e pessoalmente também. Pessoalmente também? Com horário. Eu sempre imaginei que o atendimento por telefone, claro, além de facilitar e democratizar, era um pouco para preservar a identidade da pessoa que estava usando o serviço. Com certeza. Como eu tinha dito, o sigilo é algo que faz com que a pessoa busque o CVV, porque o voluntário é orientado a não perguntar o nome da pessoa, por mais que o voluntário diga seu nome, e a pessoa fica à vontade de falar, sem dizer de onde está. Agora, como é feito o treinamento desses voluntários? Porque, insisto, vocês lidam com uma situação extremamente complexa. Chega uma pessoa lá querendo ser voluntária no CVV. E aí, quem chega pode ser voluntário para lidar com pessoas nessa situação crítica? Passam por um treinamento? Vocês preferem voluntários que tenham um perfil mais ajustado a esse tipo de atendimento? Um psicólogo, enfim? Bom, o processo de voluntário a pessoa faz o processo. Nós do CVV, certo? Fazemos um PSV. A sigla seria essa, Processo de Seleção de Voluntário. Certo. Dura, em média, 3 meses. Como você disse, não é algo tão simples. Então, a duração são 3 meses. O primeiro encontro, um sábado o dia todo e um domingo, normalmente até meio-dia. E depois, novos encontros com as pessoas que querem ser candidato a se voluntariar e a todo o preparo
a toda a passagem de observação do voluntário antigo, do voluntário experiente, para aquele que quer ser candidato, ou melhor, que já está sendo candidato a ser mais um voluntário. E o processo é contínuo. Então, não é assim, você vê que só pelo tempo de dizer que é de 2 a 3 meses todo esse processo para chegar a ser um voluntário, há uma delicadeza na situação, há um perfil que normalmente a pessoa que se candidata, ela por si só nesse processo, ela se afasta. Ou não, ou chega até o final e se enganja ao trabalho e vai ser mais um de nós. Bruna, quero mostrar seu livro aqui, que foi o seu projeto de conclusão de curso em jornalismo. Isso. E nesse livro aqui, você colheu depoimentos de mulheres que tinham passado pela experiência do câncer. Isso. É isso? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Quando eu estava me formando em jornalismo, eu tinha 21 anos e o meu amigo de infância, que também tinha 21 anos, descobriu que estava com câncer. E eu não soube lidar com a doença. Na minha cabeça, câncer era igual à morte e achei que eu ia perder o meu amigo. Então, eu passei por um processo muito difícil de não saber lidar com ele. Então, quando eu estava me formando, a minha professora ela me desafiou a fazer algum tema que estivesse mexendo comigo. Então, eu decidi fazer sobre esse livro, no qual eu entrevisto 4 mulheres que estão enfrentando o câncer, por essa colocação que eu falei do cabelo, né? Eu percebi que o cabelo dele tinha sido diferente. O objetivo era entender um pouco mais o que estava acontecendo com elas para aprender a lidar também com o meu amigo. Então, foi muito forte, eu ouvi depoimentos muito fortes dessas mulheres e, no fim, meu amigo ficou bem e as 4 mulheres do livro também ficaram bem. E eu perguntei para onde que vão essas histórias de esperança. O tabu está sempre falando da questão da morte. O Além da Cura, ele tem esse nome não é por acaso, é Além da Cura. Para a gente, a questão da morte não é o mais importante, mas além da cura, a gente quer ser feliz hoje, ouvir hoje e fazer que tenha um enfrentamento mais fácil. Então, eu percebi que se eu soubesse lidar com a doença desde o começo, eu teria ajudado meu amigo a passar por um enfrentamento mais fácil, sem passar pelo meu preconceito. Então, Além da Cura, e esse livro, que se chama O Peso do Vento, que é justamente o peso do vento, o vento que é invisível, mas que todo mundo sente, vem desse lugar, de ouvir essas mulheres e com essas histórias a gente aprender a lidar com isso. Tanto inspirando outras, como para gente que não teve a doença. Aqui, texto seu e fotos também? Isso. As fotos também são suas? Isso. Eu faço texto, foto e filmo também. Eu acredito que a comunicação ela ajuda a conscientizar e a transformar. E esse livro foi publicado como? Esse livro foi publicado de forma independente. A gente divulgou na internet que eu tinha feito esse trabalho, dizendo que a gente tinha um sonho de, com essa venda, ajudar a captar recursos para o Além da Cura. E a gente fez uma pré-venda de 200 livros. Inclusive, ele foi convidado para a Bienal do Livro de Pernambuco, em 2015, também. Pessoas que primeiro pagaram para depois ter o livro, no sentido de acreditar que era importante esse livro circular, mais pessoas lerem e também o Além da Cura existir. Fale sobre essas pessoas em situação de rua. Não fosse o trabalho de vocês, como é que seria para essas pessoas? E, além disso, quantas pessoas, em média, vocês conseguem atender? Quer dizer, como vocês conseguem resolver essa necessidade de algumas pessoas, eu estou imaginando, 100% desassistidas. Sim. E aí é você que vai me dizer se sim ou não. É praticamente isso mesmo, Stella. Assim, a situação muito precária, sabe? De faltar o básico mesmo, né? Então, assim, de dormir na rua, literalmente. Então, essas pessoas, além de não ter acesso à saúde, elas não têm acesso ao básico para a sobrevivência. E realmente vivem de doação, a grande maioria, sem dúvida nenhuma. Em relação à medicação, ao acesso à saúde, a gente conseguiu, através de campanhas, junto com também professores, alunos e redes sociais, uma arrecadação muito grande de medicações de todos os tipos, né? E aí a gente fez a nossa farmacinha, entre aspas, né? Então, dessa forma, a gente atende e medica já com o que a gente tem, né? O trabalho do Estado, ele não faz esse movimento, né, de ir até
o paciente, quer dizer, até no caso, Sim. a pessoa em situação de rua, esse movimento que vocês fazem, vocês vão até essas pessoas. Isso. E o atendimento que o Estado oferece é o inverso, Isso. a pessoa vai até o Estado, Isso. até os hospitais, os postos de saúde e tal. Vamos imaginar esse serviço oferecido pelo Estado. Essas pessoas em situação de rua têm condições de fazer esse movimento? Eu vou sair daqui e vou para o hospital A, B ou C, porque eu estou precisando desse ou daquele tipo de assistência, desse ou daquele tipo de tratamento, e eu saindo daqui, eu sei que eu vou ser atendido. Olha, Estela, sinceramente não, porque eles não têm nem essa noção. Né? Eles não têm nem noção de qual hospital se dirigir, de qual unidade chegar, de como conseguir, né? Então, você observa quando você entra em contato com eles, e essa era a minha preocupação, né? De, na verdade, assistir aquele grupo que realmente não tem nenhum acesso à saúde, né? E que não sabe nem como chegar à saúde oferecida. Então, quando você começa realmente a lidar com eles diariamente, e olha que assim, eu vou fazer 15 anos de formada em medicina, mas assim, eu também vivia a realidade de ambulatório, plantão, universidade, né? Que é um contexto onde, teoricamente, é mais cômodo para a gente. Né? O paciente está indo em busca, né? Não o contrário. A gente está ofertando dentro do contexto social dele, na localidade onde ele está. Né? Então, realmente, quando você vai para a prática, você vê que eles não têm nem ideia de para onde se dirigir. Eles não sabem. Né? Mas qual hospital eu vou? Mas que hospital é esse? Onde fica? Então, eles não têm nem essa noção mínima. Não tem. Provavelmente não tem o dinheiro para pegar o ônibus. Não tem. Fato, eles não têm o básico, não têm alimentação básica, não tem calçado e roupa. Assim, basicamente, eles vivem de doações mesmo. Né? E aí no dia estava chovendo e muita criança, a gente teve, agregado a isso, a gente também levou musicoterapia, levou o projeto Leiturinha, que era, na verdade, estimular a criança à leitura, à atividade lúdica, e a maioria das crianças, assim, realmente descalças, né? Com condições mínimas de vestimentas, e com doenças das mais diversas que você possa imaginar por conta da exposição ao meio adverso mesmo. Júlia, eu tenho 2 minutos para fechar o bloco. Queria te fazer uma pergunta para você responder nesses 2 minutos. Eu entrei no site de vocês e vi que tem lá um texto em que fala que o suicídio é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque as pessoas, diante da situação atual, elas buscam diversas situações em relação a emprego, a oportunidade, e tudo isso envolve a questão pública. E o Estado não pode ficar ausente diante dessa situação. Não pode, não deve. E, por falar em saúde pública, o Ministério da Saúde, com parceria com o CVV, hoje, no telefone 188, certo? Está deixando todo o Brasil, que antes o telefone era 141 e pagava-se a tarifa para acessar o CVV. Atualmente, 188... Quem ligava pagava a tarifa. Tarifa da operadora. Certo. E agora não mais. A partir do dia 31 de março, chegou em Pernambuco a terceira etapa, que são etapas. Então, a terceira etapa, Pernambuco foi incluso. E agora, 188, todo o Brasil, celular, fixo, o que for, o meio de comunicação por telefone, ninguém vai pagar mais nenhum tipo de tarifa. É uma ligação completamente gratuita. Exato. Resulta da parceria com o Ministério da Saúde Federal. A gente vai fazer mais um intervalo curtinho, volta daqui a pouco. O tema de hoje do nosso programa é o trabalho voluntário. Até já.